pessoal, continuando aí com a resolução, né, de exercícios aí da ideia de limite, agora nós vamos trabalhar um tipo de situação muito comum, né? Como eu disse, toda vez que você for calcular um limite, por exemplo, se for calcular esse limite aqui, a primeira coisa que você vai fazer é substituir o x pelo valor indicado. Se eu substituir o x, por exemplo, nesse caso por menos 2, aqui vai ficar assim, dessa forma. Em cima eu vou ter 4 menos 4 vai dar 0. Embaixo eu também vou ter 4 menos 4 vai dar 0. Então, 0 sobre 0. Isso a gente chama de indeterminação, né? Então, a gente tem alguns tipos de indeterminação aí que a gente pode encontrar. E toda vez que a gente encontrar um resultado desse tipo, né, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 vezes infinito e assim por diante, toda vez que você encontrar uma situação como essa aqui, quer dizer que isso não serve como resposta, né? Então, é um indicativo que você vai ter que voltar na sua função e trabalhar essa função. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter que trabalhar essa função aqui, x ao quadrado menos 4 sobre 2x mais 4. Né? Aí eu vou ter que trabalhar isso aqui de acordo com os conhecimentos que eu tenho de matemática básica. Por exemplo, x ao quadrado menos 4. Isso aqui é uma diferença de dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado pode ser escrito como a menos b e a mais b. Então, x ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. Né? 2x mais 4, eu posso colocar o 2 em evidência, vai ficar assim. Eu consigo simplificar essa expressão, cancelando x mais 2 com x mais 2, e aí vai sobrar o x menos 2 sobre 2. Então, sempre que eu tiver uma indeterminação, alguma coisa desse tipo vai ter que ser feita, certo? E aí, no lugar de calcular o limite dessa função, eu vou copiar de novo esse limite, agora colocando essa expressão aqui dentro. Substituindo x por menos 2 com menos 2 vai dar menos 4, dividido por 2, igual a menos 2, a resposta para esse exercício. Então, a indeterminação ela pode acontecer de todos esses tipos. Agora, nós vamos ver mais situação desse aqui. Ó. E à medida que for aparecendo outros, nós vamos ver como que a gente resolve isso aí. Então, vamos lá, mais um exemplo. Então, a gente tem aqui o limite dessa função quando x tende a 1. Então, a primeira coisa é substituir x por 1. Vai dar 0 sobre 0, deu uma indeterminação. Então, vamos pegar essa função aqui, vamos trabalhar ela, certo? Aqui em cima, eu tenho uma função de segundo grau. Está aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar essa função de segundo grau, né? Aí, ó, ela vai ser escrita assim, ó, como x menos 1 vezes alguma coisa. Aí você pode perguntar assim, professor, mas como é que você sabe já que é x menos 1 vezes alguma coisa? Voltando aqui em cima, quando eu substituir o x por 1 nessa função aqui, ela não deu 0? Se eu substituir o x por 1 nessa função, ela deu 0, quer dizer que o 1 é raiz dessa função. O 1 é raiz dessa função. E na forma fatorada, a gente escreve sempre x menos a raiz. Então, como o 1 zerou a parte de cima vai ser x menos 1 vezes alguma coisa, correto? Né? Como aqui se trata de uma função de segundo grau, para descobrir essa outra parte aqui, você pode simplesmente igualar isso aqui a zero e resolver delta. Função de segundo grau aceita isso, né? Delta aqui vai dar 1, aí você vai achar dois valores de x, quando você fizer as contas aqui, você vai achar x igual a 2 e x igual a 1. O 1 você já sabia, que é esse 1 que zerou aqui, ó. Então, o outro número é o 2. Se o 2 é outro número, então isso aqui vai ser x menos o 2. É sempre x menos a raiz. Por isso que a raiz aqui é 2, ficou x menos 2. Aqui ficou 1, ficou x menos 1. Lembrando que quando você tem um polinômio, né, seja qual for o grau dele, por exemplo, aqui grau 2, você achou duas raízes, você escreve sempre dessa forma, x menos a primeira vezes x menos a segunda. E se aqui na frente do x ao quadrado tiver um número diferente de 1, por exemplo, 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, esse número eu coloco aqui na frente. Vamos supor que aqui fosse 4x ao quadrado. Aí eu colocaria o 4 aqui. 4 vezes x menos 2 vezes x menos 1. Então, isso é a fatoração que a gente aprende lá no ensino médio. Né? Outra forma de fazer isso é usar a divisão de polinômios. Para esse caso aqui, você pode falar assim, nossa, mas é muito melhor fazer por delta. O problema é que quando esse polinômio aqui começar a ter o grau maior do que 2, aí esse recurso aqui ele vai ser mais interessante. Então, eu penso assim, ó, eu já sei que o 1 zerou aqui em cima, então 1 é raiz. Então, eu tenho aqui o x menos 1. Certo? Para descobrir esse outro aqui, eu penso assim, ó, x menos 1 está multiplicando, eu vou passar ele para cá dividindo. Então, eu tenho uma divisão polinomial. Certo?
Essa divisão polinomial ela vai poder ser feita por um mecanismo que a gente aprende no ensino médio, que chama Briot-Ruffin. Esse mecanismo você pode usar quando o polinômio que está aqui embaixo for grau 1. Né? O que é polinômio grau 1? O que determina o grau do polinômio é a maior potência que ele tem. Por exemplo, aqui é 2 a maior potência, então é um polinômio de grau 2. Aqui é 1 a potência, então é um polinômio de grau 1. Então essa divisão ela pode ser feita da seguinte forma. A gente faz um desenho desse. O valor que zera essa parte, que é justamente esse número que está aqui, eu coloco aqui, que é 1. E aqui eu vou colocar os coeficientes desse polinômio de cima. São os números que acompanham. Quem acompanha o x ao quadrado, qual o número que está aqui? É 1. Quem acompanha o x, qual que é o número que está aqui? Ó? É o menos 3. E esse termo que não tem x, que a gente chama de termo independente, 2. Eu coloco ele aqui. E aí a divisão ela é feita assim. Ó. Eu pego esse primeiro número, coloco ele aqui embaixo, e faço isso aqui. Ó. 1 vezes 1, o resultado eu ponho aqui em cima, 1. E aí eu somo esses dois aqui. Ó. 1 com menos 3 dá menos 2. E repito o procedimento. Ó. 1 vezes menos 2, menos 2. O resultado eu ponho aqui em cima. Menos 2 mais 2 é 0. Aqui tem que dar 0. Senão aqui em cima não tinha dado 0. Se aqui deu 0, é porque aqui também vai dar 0. Você elimina esse 0 e você vai trabalhar com esses dois aqui. Ó. Aí você pensa assim. Ó, o polinômio era grau 2. Dividiu por um polinômio de grau 1, 2 menos 1 gera um polinômio aqui de grau 1. Então é 1x menos 2. Então isso aqui é 1x menos 2, que é o que eu coloco aqui. Ó. É o x menos 2. 1x menos 2. Se aqui em cima fosse um polinômio de grau 5, é a resposta que daria um polinômio de grau 4. Aí seria um número x à quarta, outro número x ao cubo, outro e assim por diante. Então, sempre essa divisão aqui ela vai diminuir em 1 grau do polinômio de cima. Aqui é 2. Diminui 1, cai para 1. Por isso que deu esse x menos 2, que é o mesmo que eu tinha encontrado aqui. Ó. Certo? Né? Agora, a parte de baixo, que é esse polinômio x ao quadrado menos 1, aí a gente pode usar de novo aquela diferença de 2 quadrados. X ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Então, beleza. Então, a gente tem esse aqui. A parte de cima, como a gente viu, é x menos 2 vezes x menos 1. A parte de baixo, como é uma diferença de quadrados, de 2 quadrados, é x menos 1 vezes x mais 1. Cancela x menos 1 com x menos 1, sobra esse sobre esse. Então, sobrou isso aqui. Então, copia a palavra limite de novo e aí substitui essa função aqui por essa aqui. Ó. Então, eu vou trocar essa função por essa aqui. Substituindo x por 1 aqui, ó, vai dar 1 menos 2 sobre 1 mais 1. Vai dar menos 1 aqui em cima sobre 2 aqui embaixo. Resposta